O áudio está saindo, tá legal? Tá. Podemos começar? Tudo certo? Bom dia, estamos de volta comigo, professor Ronaldo Rolim, em mais uma aula de resolução de questões de processo civil. Nosso quarto encontro, aula passada, né, sábado passado, vocês tiveram aí um encontro com o professor de ética, mas agora a gente retoma o nosso programa emergencial de resolução de questões e, óbvio, começando com uma das melhores disciplinas, assim como foi constitucional, agora com o processo civil. Nós já trabalhamos aqui a parte de competências, os sujeitos do processo, principalmente litisconsórcio e intervenção de terceiros. Trabalhamos procedimento comum, tutelas professoras, petição inicial, contestação, revelia, julgamento antecipado parcial de mérito, provas. E agora, neste nosso quarto encontro, nós vamos falar sobre sentença, coisa julgada e recursos. Fiquem ligados que tem muita coisa boa acontecendo aí, tá certo? Então vamos lá. Muita atenção, sobre sentença, só dá uma observaçãozinha inicial antes da primeira questão. Dá uma lida, tá certo? Nos artigos que falam sobre sentença sem resolução de mérito e sentença com resolução de mérito. Artigo 485, sentença sem resolução de mérito, que vai fazer apenas coisa julgada formal, não vai fazer coisa julgada material. Quem faz coisa julgada material é a sentença com resolução de mérito. Lembrando que a sentença sem resolução de mérito é chamada de sentença terminativa e a sentença com resolução de mérito é a sentença definitiva. Qual é a diferença? É que na sentença sem resolução de mérito, a sentença terminativa, que faz coisa julgada formal apenas, eu posso entrar com uma nova ação para rediscutir o mérito daquela ação que foi extinta. Já na sentença com resolução de mérito, uma vez transitada e julgado, faz coisa julgada material, me impedindo de entrar novamente no Poder Judiciário para discutir a mesma coisa, exceto se for para rescindir a coisa julgada, que é a questão da ação rescisória, que nós veremos também aqui. Bacana? Sendo assim, feitas estas considerações iniciais, vamos então para a nossa primeira questão aí na tela. Olha só, vamos lá. Sentença é o pronunciamento do juiz, por meio do qual, com fundamento nos artigos 485 e 487 do CPC, põe-se fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como se extingue a execução. A respeito da sentença, assinale a alternativa correta. Letra A. Se na sentença o juiz acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, ele estará pondo fim ao processo com resolução do mérito? Não, é muito mais fácil você lembrar das hipóteses de sentença com resolução do mérito, lá no artigo 487, do que lembrar das várias hipóteses do artigo 485. Fica uma dica de estudo. E a questão aqui da convenção de arbitragem, ela não extingue o mérito do processo, ela extingue o processo, mas não resolve o mérito. Por quê? Porque o mérito vai ser discutido lá na arbitragem, apenas o Poder Judiciário dizendo, opa, vocês, as partes, convencionaram a arbitragem, então vão para lá, tá certo? Então aqui, ó, o erro está quando fala que é com resolução de mérito. Letra B. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la por meio de embargos de declaração perfeito. A possibilidade de alteração de sentença está lá no artigo 494 do CPC. Dá uma lida. Quais são as opções em que o juiz pode, as hipóteses em que o juiz pode alterar a sentença? Através dos embargos de declaração. Lembre, embargo de declaração para corrigir erro material, contradição, obscuridade, tá certo? Omissão, cuidado com isso. Ou para corrigir de ofício a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Por exemplo, você, em vez de dar 60 mil, você deu 6 mil, colocou uma vírgula a mais, um zero a menos. Opa, eu sei que o cálculo não é de 6 mil, eu sei que o cálculo é de 60. Então, eu, juiz, posso, de ofício a requerimento da parte, corrigir este erro de cálculo. A letra B está corretíssima. Com base em qual artigo, professor? 494 do CPC. Olha o erro da letra C. O juiz porá fim ao processo sem resolução do mérito, quando, na sentença, homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação. Opa! Se eu estou reconhecendo a procedência do pedido, eu estou resolvendo o mérito. O réu está dizendo que o autor tem razão. Acabou. Não é sem resolução de mérito, é com resolução do mérito. Para por aí. Reconhecimento de procedência é uma coisa, por favor.
Letra D. O juiz não resolverá o mérito quando, na sentença, reconhecer que o processo ficou parado durante mais de um ano por negligência das partes, ou que o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonou a causa por mais de 30 dias, casos em que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 15 dias. Cuidado com esse prazo de um ano, de 30 dias, de 15 dias. Isso daí torna o item D errado. Portanto, a única alternativa correta, que responde a letra B de bola, com base no artigo 494. Bacana? Vamos em frente. Próxima questão. Ação rescisória. Sobre a ação rescisória, eu quero que você lembre de duas coisinhas. A ação rescisória é para rescindir a coisa julgada. Aquela sentença que transitou em julgado, fez coisa julgada material, dependendo das circunstâncias, tá certo? Ela pode ser rediscutida, aquela sentença. Professor, quais são as hipóteses que me levam a rediscutir o trânsito em julgado, a coisa julgada? Anote isso daqui, eu quero que você dê uma olhada no artigo 966. O 966 traz as hipóteses de ajuizamento da ação rescisória, bacana. Junto com o artigo 975. Esses dois são os artigos mais cobrados na OAB acerca de ação rescisória. Então, se você sabe o 966, que traz as hipóteses do ajuizamento da ação rescisória, junto com o 975, que fala do prazo, olha, você já deu 90% do caminho andado aí sobre a ação rescisória. Qual é o prazo para o ajuizamento da ação rescisória? 2 anos. Contado do trânsito em julgado da sentença. Obviamente, a gente tem aquelas exceções dos parágrafos 1º, 2º e 3º, mas a partir do trânsito em julgado, 2 anos. A regra, tem exceções. Regra, 2 anos, tá certo? Então, nós temos as hipóteses no artigo 966 e no artigo 975 o prazo. Lembrando, ação rescisória é recurso? Não. É ação autônoma de impugnação de decisão judicial. Ação autônoma, não é recurso. Por quê? Porque eu vou gerar um novo processo. É uma ação, vou ingressar com uma petição inicial, com os requisitos da petição inicial. Então, uma ação autônoma de impugnação. E o prazo de 2 anos é um prazo processual? Claro, professor, está no CPC? Não! Cuidado, essa é uma das grandes pegadinhas. O prazo de 2 anos da ação rescisória é um prazo material. E conta-se que nem lá os prazos do Código Civil, em dias corridos. É uma exceção à regra dos dias, conta em dias corridos. Então, se no dia 15 de maio de 2021 transitou em julgado uma sentença, você tem 15 de maio de 2023 para ajuizar a ação rescisória. O prazo é material. Por quê, professor? Porque este prazo da ação rescisória é um prazo decadencial. Você perde o direito de ingressar com a ação rescisória. Prazo de 2 anos é um prazo material contado em dias úteis. Obviamente, se o último dia for um dia não útil, estende-se até o próximo dia útil seguinte e é um prazo decadencial. Combinado isso? Beleza, então vamos lá. Ação rescisória é ação de conhecimento de natureza constitutiva negativa que se destina a desconstituir a coisa julgada nas hipóteses de rescindibilidade previstas em lei. Artigo 966. A respeito dessa ação autônoma de impugnação de decisões judiciais, é correto afirmar, letra A, a decisão transitada em julgado que impeça nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente será passível de impugnação por meio de ação anulatória, não sendo cabível a ação rescisória por não se tratar de decisão de mérito. Não cabe ação anulatória. Ação anulatória é para outras questões. Aqui caberá ação rescisória? Sim. B. Contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, a questão do distinguish, né? Caberá ação rescisória com fundamento em violação manifesta de norma jurídica. Hipótese que caberá ao autor, sob pena de improcedência liminar, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada. Calma. Cadê o recurso? Ele não fala nem que o processo terminou, tá certo? Não falou nem que transitou em julgado. Calma. Se foi uma sentença, caberá apelação. Calma, tá certo? Letra B aqui, ele generaliza demais. C. O direito à rescisão do pronunciamento judicial nas hipóteses previstas em lei se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Aqui está perfeito. Até aqui está perfeito. Prazo este improrrogável
ainda que expire em dia em que não houver expediente forense, por se tratar de prazo decadencial, não. Se o último dia for um sábado, domingo ou feriado, o último prazo será o próximo dia útil seguinte, tá certo? O erro está aqui. Então só nos sobra a letra D. Nas hipóteses de cabimento de ação rescisória por simulação ou colusão das partes, a fim de fraudarem a lei, o prazo para a propositura da ação começará a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público que não interveio no processo, a partir do momento em que eles tiverem ciência da simulação ou da colusão, é claro. Como é que eu vou saber que fraudaram aqui o processo, fraudaram a lei? No momento que eu tiver conhecimento. Ah, mas já se passou mais de 2 anos, não interessa. 2 anos do trânsito julgado, conta 2 anos a partir desse momento em que eles tiveram conhecimento da fraude processual, ok? Onde é que está isso, professor? Por que a letra D está correta? É o artigo 975, parágrafo 3º. Bacana? Letra D, de dado. Show de bola, tá certo? Deixa eu ver aqui. Finalmente apareceu aqui, tá ótimo. Não, beleza, tá certo. Vamos lá, terceira questão. Cristina propôs ação de obrigação de fazer em face de uma autarquia municipal. A sentença foi julgada parcialmente procedente. A autarquia apresentou apelação e houve a apresentação de contrarrazões por Cristina. Perfeito. Novamente, o acórdão foi parcialmente favorável a Cristina, que decidiu não recorrer, tendo, portanto, transitado em julgado a ação para Cristina em 19 de outubro de 2017. A autarquia municipal também não recorreu, mas, considerando o prazo em dobro para a sua manifestação, a ação transitou em julgado em 5 de dezembro de 2017. Diante da situação hipotética, o prazo para a propositura de uma eventual ação rescisória para Cristina e para a autarquia municipal é, respectivamente, vem comigo, artigo 975, o prazo para você ingressar com a ação rescisória é de 2 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Sendo assim, a última decisão foi esse acórdão, que transitou em julgado para Cristina no dia 19 de outubro e para a autarquia municipal no dia 5 de dezembro. Eu vou contar qual dos dois prazos? O último, 5 de dezembro, por uma questão de isonomia, de equiparação de armas. Então eu tenho aqui 5 de dezembro, tanto para a Cristina quanto para a autarquia. Peraí, professor. Para a autarquia também 5 de dezembro, e isso não vai contar em dobro, não. Aqui não tem a regra do artigo 183, que para a Fazenda Pública conta os dobros, os prazos. Só que o prazo da ação rescisória não é um prazo processual, repito, é um prazo material, é um prazo decadencial. Então não conta-se em dobro coisa nenhuma, é 2 anos para todo mundo. Então se o último trânsito em julgado foi em 5 de dezembro de 2017, eles têm 2 anos a partir daí, até 5 de dezembro de 2019, tanto para a Cristina quanto para a autarquia municipal. Não conta em dobro, não é um prazo processual. Estou batendo muito nessa tecla, tá certo? Então vamos lá. Onde tem 19 de outubro de 2017 para a Cristina, você marca como errado, porque interessa é o último trânsito em julgado, o último trânsito em julgado em 5 de dezembro. E aí você tem aqui, ó, 5 de dezembro de 2019 para ambos. Eu tenho certeza não, eu vi as estatísticas. Muita gente marcou isso aqui, ó. Letra C. Não sei se você marcou também. Se errou, ótimo, o momento de errar é agora. Ah, professor, mas trânsito em julgado para Cristina, não interessa, é o último trânsito em julgado para todos. 5 de dezembro e não 19 de outubro, tá certo? E muita gente marcou a letra C por causa do prazo em dobro. Errou também. Não conta prazo em dobro porque não é prazo processual. Bacana? Vamos lá. Quarta questão. Ao tomar contato no dia 4 de novembro de 2019, que era uma segunda-feira, com a petição inicial de certa demanda, o magistrado não só procedeu ao juízo positivo de sua admissibilidade, como também deferiu inaudita altera parte, o que é isso, sem escutar a outra parte, a medida liminar requerida pelo autor. Opa, nós temos aí uma tutela provisória. Ordenada a citação do réu por oficial de justiça, tal diligência foi efetivada em 7 de novembro de 2019, uma quinta-feira. Perdão. Procedendo-se a juntada do correspondente mandado em 18 de novembro de 2019, outra segunda-feira. Entendendo que a decisão concessiva da liminar padecia de obscuridade, isso já está te dando a dica. O réu optou por manejar
embargos de declaração, a fim de vê-la aclarada, partindo-se da premissa de que inexistiram dias feriados ou pontos facultativos, o termo final do prazo para interposição dos declaratórios, seu dia vem comigo, recursos. Recursos. Olha que coisa interessante. A regra geral com o CPC é de 15 dias úteis. 15 dias úteis para você ofertar, para você interpor recursos. Contudo, tem um que foge à regra geral. São os embargos de declaração. Os embargos de declaração têm um prazo de 5 dias para a sua oposição. Eles podem ser opostos em 5 dias úteis. Lembrando que os embargos de declaração não têm em regra efeito suspensivo, mas efeito interruptivo. Interrompe o prazo para você interpor o outro recurso. Ou seja, você ganha tempo. Pronto, embargo de declaração, isso. Está lá no artigo 1022, as hipóteses, sinal de obscuridade, contradição, erro material, erro de fato, por aí vai. Tá certo? E aí nós temos a questão do prazo de 5 dias, que está no artigo 1023. Está no artigo 1023. O que ele está te pedindo é o seguinte, que você conheça que o prazo é de 5 dias e que você conheça a partir de qual data começa. Vem comigo. A decisão foi Tá aqui, cadê o magistrado? A diligência foi efetivada no dia 7 de novembro. Você recebeu o mandado no dia 7 de novembro. É a partir deste dia que conta o prazo? Não, não é a partir deste dia que conta o prazo. Já que foi por oficial de justiça, o prazo começa a contar do momento em que o mandado foi juntado aos autos, seja autos físicos ou autos eletrônicos. Ou seja, o prazo começa a contar a partir do dia 18 de novembro de 2019, que era uma segunda-feira. Então, olha só, vamos contar a segunda-feira, né? Como é que é a contagem dos prazos processuais em dias úteis? E eu esqueço o primeiro dia e incluo o final. Então, dia 18 já começou, mas o prazo só começa a contar a partir do dia 19, a contar. Professor, se eu quiser manejar os embargos no próprio dia 18, pode? Posso, não tem problema. Então, vamos lá, do dia 18 para o dia 19, um dia. Dia 19 para o dia 20, 2 dias. Do dia 20 para o dia 21, 3 dias. Do dia 21 para o dia 22, 4 dias. 4 dias, beleza. Só que dia 22 é uma sexta-feira. Eu só vou agora para a segunda-feira do dia 25, tá certo? Então, sabendo contar, você vai acertar que a letra C de casa. C de CPC. Bacana? Sem grilo, sem complicação. Passa para a próxima. Questão até grande essa daqui. Vamos por partes. Tendo sido ajuizada demanda em que se pedia a condenação do réu ao pagamento de obrigação contratual no montante de R$100 mil, o juiz da causa, depois de concluída a instrução, acolheu em parte o pedido do autor, condenando o demandado a lhe pagar a importância de R$80 mil. Inconformado, o réu interpôs a apelação, porque a apelação é o recurso contra a sentença, pugnando pela reforma integral do julgado, ao passo que o demandante não recorreu, ou seja, o réu que foi obrigado a pagar R$80 mil recorreu. E o autor, não, estou satisfeito com R$80 mil, vou ficar na minha. Todavia, ao ser intimado para ofertar contra razões recursais, o autor, no prazo de que dispunha para tanto, optou por também aviar a apelação na modalidade adesiva. Pode? Pode, o CPC permite a apelação adesiva, em que requeria ao tribunal o acolhimento integral de seu pleito, isto é, a condenação do réu ao pagamento do débito de R$100 mil. Olha só, ele não recorreu, ele perdeu o prazo para manifestar-se, para apelar. Só que o réu recorreu e ele, se tu recorreu, eu também vou recorrer, mas você já perdeu o prazo. Mas eu vou aproveitar as minhas contrarrazões e botar uma apelação adesiva. Pode? Pode. Pode. É a segunda chance, a última chance que você tem. Contudo, o recurso adesivo, ele fica subordinado ao principal. O recurso adesivo fica subordinado ao principal. Ele segue a sorte do principal. Onde é que está dizendo isso? Artigo 997, tá certo? Artigo 997. Se o recurso principal, se a parte desistir do recurso, o recurso adesivo também não será analisado. Cuidado com isso. Levando-se em conta que após a interposição do recurso adesivo pela parte autora, o réu desistiu do seu apelo, da sua apelação, e que os elementos de prova carreados aos autos demonstravam que o débito do devedor era mesmo de R$100 mil, o tribunal deverá, olha só, está dizendo que ele realmente tinha razão aos R$100 mil, só que ele não tinha recorrido, o autor. Quem recorreu foi o réu, e aí ele apresentou a apelação adesiva. Só que o réu disse, rapaz, eu vou me dar mal, em vez de pagar R$80 mil, eu vou ter que pagar 100. Quer saber? Desisto da minha
apelação, desisto. Pode. O que é que vai acontecer com a apelação adesiva? Também não será analisada. Artigo 997 deixa bem claro isso, ok? Sendo assim, letra A, quem é que vai fazer isso? O tribunal deverá, letra A, deixar de conhecer ambos os recursos. Perfeito. Só para deixar bem claro, artigo 997, parágrafo 2º. Tranquilo? Bacana? Show de bola? Perfeito? Vamos em frente. Nem preciso olhar os outros. Conhecemos os recursos? Claro que não. O adesivo segue a sorte do principal. Vamos em frente. Sexta questão. Daqui a pouco eu paro, dou um bom dia direito com vocês, falo, tiro dúvidas, tá certo? Vamos lá. Analise a seguinte situação hipotética. O autor, devidamente representado por advogado, ingressou com ação de conhecimento pelo procedimento comum, requerendo a concessão de gratuidade judiciária e também o deferimento de tutela provisória de urgência. Perfeito. Concessão de gratuidade e tutela provisória. O juiz, logo na decisão inicial... Que decisão inicial é essa? Se ele está dizendo que é uma decisão inicial, é uma decisão que não finalizou a fase de conhecimento. Então, essa decisão é o que? É um despacho, uma decisão interlocutória ou uma sentença? Aí você lembra, peraí, despacho não tem conteúdo decisório, então despacho não é decisão, perfeito. Mas não finalizou o processo, não finalizou a fase de conhecimento, então não é sentença. Esta decisão inicial é uma decisão interlocutória. E qual é o recurso cabível contra decisões interlocutórias? Agravo de instrumento. Eu ouvi você do outro lado, é exatamente isso. Agravo de instrumento, perfeito. Então, o juiz deferiu a gratuidade e postergou a análise do pedido de tutela provisória. Deu um e negou o outro. Designada a audiência de conciliação, as partes não chegaram a um acordo sobre o objeto do litígio, sendo apresentada a contestação, na qual o réu impugnou o requerimento de gratuidade. Na audiência de instrução e julgamento, o juiz acolheu a impugnação formulada pelo réu e revogou a concessão da gratuidade ao autor. Que decisão é essa? Decisão interlocutória. Na mesma audiência, o juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Na sequência, o juiz determinou a produção de prova pericial e impulsionou o processo. Considerando essa narrativa e também a disciplina legal do CPC, assinale a alternativa correta. Qual é o recurso cabível contra decisões interlocutórias? Agravo de instrumento. Principalmente quando revoga a concessão da gratuidade de justiça e defere ou indefere tutela provisória, tá certo? Então vamos lá. Onde é que você vai encontrar isso daqui? Lá no artigo 1015. Artigo 1015 traz as hipóteses de interposição do agravo de instrumento. Vamos lá, letra A. Contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, caberá agravo de instrumento. Perfeito. Enquanto que a decisão que acolheu o pedido de revogação da gratuidade deverá ser recorrida por apelação após a sentença. Não, senão vai haver preclusão. Tem que ser agravo de instrumento, não pode. Letra A está falsa. B. Contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, caberá agravo de instrumento. Perfeito. Enquanto que a decisão que acolheu o pedido de revogação da gratuidade é irrecorrível, por favor, né? C. Contra a decisão que acolheu o pedido de revogação da gratuidade e indeferiu a tutela provisória de urgência, caberá agravo de instrumento. Perfeito, perfeito. Revogação da gratuidade é o inciso 5 do artigo 1015 e tutela provisória é o inciso 1 do artigo 1015, tá certo? Inciso 1. Letra C, portanto, é a nossa resposta correta. C de CPC, mais uma vez. Sétima questão. Nos termos do CPC, quando houver a constatação de existência de acórdãos proferidos em... Olha só, acórdãos proferidos em recurso especial. Vem comigo. Recurso especial analisado por quem? Recurso especial analisado pelo STJ. Recurso especial STJ. Acaba a discussão aí. Acórdãos no STJ com interpretação diferente sobre a aplicação de lei federal. Não precisava nem dizer no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. O recurso cabível do acórdão que destoar do anterior será o de... Olha só, se eu tenho diversas decisões proferidas pelo STJ, se eu tenho diversas decisões proferidas pelo STJ, que conflitam entre si sobre a aplicação da mesma lei, do mesmo dispositivo legal, e eu quero uniformizar a jurisprudência, eu vou utilizar os embargos de divergência.
Aí vem letra A, embargos de declaração não presta para isso. Embargo de declaração é omissão, obscuridade, contradição, erro material, erro de fato. Embargos infringentes não existe mais com este nome, não tem. Embargos de divergência, perfeito. Artigo 1043, letra C de CPC. Embargos extraordinários, por favor, nem existe isso. Embargos infringentes e embargos extraordinários, tira isso, tá? Embargo de declaração não serve para isso, embargo de divergência sim. Isso também poderia ocorrer se fossem acórdão de recurso extraordinário lá no STF. Então, em sede de recurso extraordinário ou em sede de recurso existe divergência entre eles e eu quero uniformizar a jurisprudência no tribunal, lá no STJ ou no STF, eu vou utilizar os embargos esse artigo 1043. Bacana? Não tem segredo. Embargos de divergência, STF ou STJ, recurso extraordinário, recurso especial. Tem conflito entre eles. Uniformiza a jurisprudência. Acabou. Oitava questão. Mariana ajuizou pelo procedimento comum demanda contra Carla, consistente em pedido único de cobrança no valor de 100 mil. Ao apresentar a contestação, Carla reconheceu ser devedora de apenas 70 mil, alegando haver cobrança excessiva. Opa! Ela reconheceu 70 mil, então esses 70 mil são o quê? É o valor incontroverso. Se é o valor incontroverso, parte logo para a execução. Posteriormente, em julgamento antecipado parcial de mérito. O magistrado emitiu pronunciamento determinando o pagamento imediato do valor incontroverso. E se manifestou pelo prosseguimento do feito para a produção de provas somente quanto à parcela controversa. O juiz agiu corretamente. Desse pronunciamento não foi apresentado recurso pelas partes, mas poderia. Isso daqui caberá agravo de instrumento. Por quê? Porque isso daqui é uma decisão interlocutória de mérito. Aí lá no inciso 2 do artigo 1005 cabe, agravo de instrumento contra decisões de mérito. Julgamento antecipado parcial de mérito já está dizendo que é um julgamento de mérito. Se é parcial, não é sentença. Então caberá o quê? Agravo de instrumento. Bacana? Quanto ao pagamento imediato do valor de 70 mil nessa situação hipotética, o pronunciamento do juiz possui natureza de... A gente acabou de falar. Não terminou o processo, então não é sentença. Despacho não é decisão, então é o quê? Decisão interlocutória. Que faz coisa julgada material. Por isso tem que ser impugnada aqui logo, tá? Não pode deixar passar o prazo. Letra D, de dado. Não é sentença, porque o processo continuou. Não é despacho, porque não é decisão. O único que cabe aí é a decisão interlocutória. Dá uma lidinha também, julgamento antecipado parcial de mérito. A gente comentou nas questões anteriores, dá uma lidinha no artigo 356, tá certo? Nona questão. Determinada pessoa física propôs ação judicial no âmbito do juizado especial cível, com o valor da causa de 40 salários mínimos. Perfeito. Está no limite, né? A sentença foi julgada improcedente. Inconfirmada, tal pessoa interpôs recurso perante a turma recursal. Perfeito. Do juizado especial vai para a turma recursal, cuja decisão confirmou a do juízo singular. Em consequência, a pessoa interpôs recurso especial. Por favor, futuros advogados e advogadas, não faça isso. Foi para o juizado especial, recorre para a turma recursal. Não gostou, você não vai recorrer para o STJ. Recurso especial é para o STJ. Não. Recorrer de decisão da turma recursal, você vai apresentar um recurso extraordinário, direto para o STF. Professor, onde é que está dizendo isso? Anota aí. Duas súmulas importantíssimas. Súmula 640 do STF, súmula 640 do STF e súmula 203 do STJ. 640 do STF e 203 do STJ. Não cabe recurso especial, mas cabe recurso extraordinário contra acordo de turma recursal. Perfeito, show de bola. Nessa situação, considerando-se o entendimento do STJ, o recurso especial será incabível por se tratar de decisão de turma recursal. Não, cuidado, tá certo? Letra C está corretíssimo. Se você não estudou, vai no chutômetro, aí meu Deus, professor, não lembro disso na lei, não sei o quê. Aí tem aqui, cabível, letras A, B e C, A, B e D. A única cabível é assim, o que é que você faz pelo chutômetro? Exclui, né? Exclui, sempre tem uma questãozinha assim. Exclui, e quando vai ver, a letra C é a única correta. Ok? Cuidado, contra a decisão de turma recursal cabe apenas recurso extraordinário para o STF. Nona questão, letra C, vamos lá? 10ª.
Os pronunciamentos do magistrado que no procedimento comum em primeiro grau são utilizados para indeferimento total da petição inicial. Se é um indeferimento total, eu estou falando de uma sentença. Sentença. Recebimento da petição inicial. Recebimento da petição inicial. O que é isso daqui? É o recebimento da petição inicial ter conteúdo decisório? Não, é apenas o prosseguimento normal do processo. Isso aqui é o que? Despacho, ele não está decidindo nada. Tá certo? Recebimento da petição inicial e determinação da citação do réu. Possui a natureza de sentença e despacho. Não tem nenhum conteúdo decisório para fazer. Eu recebi e você vai se defender. Pronto, é o prosseguimento normal do processo. Não estou decidindo nada, eu estou impulsionando o processo. Letra A, sentença para o primeiro caso e despacho para o segundo. 11ª questão, antes da 11ª, vamos dar uma olhadinha aqui no YouTube, né? Falar direitinho com vocês. Nós temos 51 pessoas nos acompanhando agora. Dá um bom dia para a Sônia, que sempre nos acompanha. Tatiana, obrigado, Tatiana. Para a Ilna, para o Arlen, para a Fátima, Flávia Cavalcante, Carlos Sena, Maria Elizabeth, para o Jaimilton, Lena Araújo, Maria Nogueira, Ivaneide, está sempre conosco. Cadê o cantinho de estudos da Galega? Vamos lá, pessoal. É isso aí. Ó, qualquer dúvida, pode falar, tá certo? Eu não dei o bom dia direito no início da aula, porque a gente já foi começando com as questões, que eu queria focar na parte lá de sentença inicialmente, e aí tô parando agora para dar esse bom dia para vocês. Bacana, pessoal. Aí, cantinho de estudos da Galega, tá aqui, rapaz, eu não tinha visto. Show de bola, show de bola. O Júlio César, é isso aí, é isso aí. Bacana, bacana. Então vamos lá, pessoal, nenhuma dúvida aqui, vamos prosseguir. Põe aí na tela, 11ª questão. O procurador jurídico do Departamento de Água e Esgoto de Marília recebeu a intimação do julgamento de um recurso interposto pela autarquia que havia sido julgado improcedente. Dentro do prazo legal, apresentou o recurso especial, STJ, tá certo? Aí falando. Entretanto, após alguns dias, recebeu outra intimação informando o resultado do julgamento dos embargos de declaração apresentados pela outra parte. Opa! Dentro do prazo de 15 dias para apresentar recurso especial, no prazo de 5 dias a outra parte interpôs embargos de declaração. O que é que vai acontecer? Interrompe o prazo, interrompe o prazo. O juiz vai analisar aqueles embargos de declaração. Independente do resultado, ele precisa ratificar? Depende. Se os embargos de declaração não tiverem efeitos infringentes, ou seja, efeitos modificativos, ou seja, foi julgado improcedente, não conhecido, o que for, tá certo? Ele não precisa ratificar, não precisa fazer nenhuma alteração no recurso especial. Ele já interpôs um recurso especial, ele ganhou tempo, se livrou de uma dor de cabeça. Tranquilo isso? Ele só precisa ratificar, alterar alguma coisa se houver modificação da sentença, modificação do acórdão, em virtude de embargos de declaração modificativos. Bacana? Se não tem nenhuma mudança, o recurso especial prossegue do jeito que está. Não precisa interpor novamente, não precisa ratificar, não precisa nada. Ele já colocou, está lá, só aguardando ser julgado. Em face do exposto, assinar a alternativa correta. Letra A. Faz-se necessária a apresentação de novo recurso especial, independentemente do conhecimento ou provimento dos embargos? Acabei de dizer que não. Se os embargos forem rejeitados, não precisa ratificar nem apresentar novo recurso especial. Letra A está falsa. Vamos lá, B. Será necessária a ratificação do recurso especial, mesmo que o julgamento dos embargos de declaração não altere o resultado anterior? Claro que não, acabei de falar isso de novo. Se alterado o julgado anterior pelo julgamento dos embargos de declaração, faz-se necessária a apresentação de novo recurso especial? Não, basta ratificar, basta modificar, tá certo? E letra D. Não será necessário ratificar o recurso especial interposto, caso o julgamento dos embargos de declaração não altere o resultado anterior. Perfeito, letra D corretíssima. Ó, dá uma olhadinha lá, artigo 1024, parágrafo 5º. Artigo 1024, parágrafo 5º. Beleza? 12ª. Paulo ajuizou a ação reparatória de danos morais contra o município de Contagem. Após o oferecimento da contestação pelo ente público, o autor apresentou pedido de desistência da ação. Pedido de desistência da ação. Opa! Obviamente, como já houve aqui a apresentação de contestação, precisa o réu concordar com a desistência? Precisa o réu concordar com a desistência. Se eu estou desistindo do meu processo, da minha ação, eu estou dizendo que o réu tem razão? Não.
Não estou dizendo. Desistir significa, não quero agora mais não. É diferente de renúncia. Quando eu apresento renúncia, a renúncia faz com que o mérito seja resolvido, porque o autor diz, eu não quero mais este direito, o réu tem razão, deixa isso para lá. Homologação da renúncia é sentença com resolução de mérito. Agora, reconhecimento de desistência, eu não resolvi o mérito, então é sentença sem resolução de mérito. Bacana? Nessa hipótese, deve o juiz da causa, preste atenção, intimar o município para tomar ciência do pedido de Paulo, perfeito, e havendo oposição imotivada do ente público, proferir sentença terminativa. Terminativa sem resolução de mérito. Isso, inclusive, está lá no artigo 485, inciso 8 do CPC, letra A, é a resposta logo de cara. Letra B, homologar a desistência da ação, proferir sentença definitiva? Não, desistência não é resolução de mérito. C, intimar o município para tomar ciência do pedido de Paulo e em seguida proferir sentença definitiva? Não, não é definitiva, é terminativa, sem resolução de mérito. D, intimar o município e o Ministério Público para tomarem ciência do pedido de Paulo e, peraí, o Ministério Público, ação reparatória? Não precisa do Ministério Público, tá certo? Letra A é a única alternativa correta. Vamos em frente. José propôs ação de uso capião para obter a declaração da obtenção de propriedade de um imóvel registrado em nome de Pedro. A ação foi julgada procedente, ocorrendo o trânsito em julgado em 26 de setembro de 2014. Pedro, porém, descobriu uma testemunha que afirma que José não teve o tempo hábil de posse para aquisição da propriedade pela uso capião. Foi proposta em 20 de setembro de 2019 pelo advogado de Pedro, ação rescisória. Opa, aí você lembra. Puxa vida, professor. 2014 para 2019, já se passaram aí quase 5 anos. Então ele não pode ajuizar ação rescisória. Calma lá. A regra do 975 é prazo de 2 anos, contado do trânsito em julgado. Só que olha aqui na questão, o Pedro descobriu uma testemunha, ele tem uma nova prova, ele teve conhecimento de uma nova prova agora, que não foi utilizada no processo anterior. Ele só conheceu agora, ele está justificando o que é que conheceu agora. Então, quando você tem uma nova prova, inclusive prova testemunhal, o prazo de 2 anos passa a ser agora de 5, parágrafo 2º do artigo 975. O prazo de 2 anos passa a ser de 5. Quando eu tenho a possibilidade de utilizar uma prova nova, desconhecida e que não foi utilizada à época lá do processo originário, que transitou em julgado, o prazo de 2 anos vai se limitar ao prazo de 5 anos. 26 de setembro de 2014, prazo de 5 anos só termina em 26 de setembro de 2019. Ele foi, 20 de setembro, está dentro dos 5 anos? Tá. 975, parágrafo 2º, é uma exceção à regra do prazo de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória. Então, ele pode ajuizar a ação rescisória? Pode. Então, vamos lá, letra A. O juiz não deverá conhecer da ação rescisória? Falso. O juiz deverá... aí vem, né? Letra B. A descoberta de nova testemunha não se enquadra no conceito de documento novo, se enquadra sim, prova nova. C. A rescisória deve ser conhecida tendo em vista que não transcorreu o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória em razão da prova nova que pode ser testemunhal. Prazo de 5 anos. Prazo de 5 anos. Você sabia disso? Não, professor, só sabia que era 2 anos, pois sabe agora. Prova nova limita-se a 5 anos a partir do trânsito em julgado. Tranquilo? 13ª, C de casa. Olha aí, tanta questão boa para a gente treinar para ser cobrada numa primeira fase de OAB, né não? 13 de junho está logo aí, menos de um mês. 14ª. Em ação de obrigação de fazer, movida pela União contra Francisco, o juiz proferiu sentença, acolhendo o pedido e deferindo no mesmo ato a antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu desse cumprimento à obrigação no prazo de 10 dias sob pena de multa diária. O réu, então, interpôs tempestivamente embargo de declaração, se é tempestivamente dentro de 5 dias, arguindo a omissão da sentença acerca da ocorrência da prescrição, matéria que até então não fora suscitada no processo. Nesse caso, os embargos de declaração, a matéria não fora suscitada. Peraí, se não foi suscitada, pode ser embargo de declaração? Depende. Quando a matéria é de ordem pública, e o juiz poderia ter conhecido dela de ofício, ou seja, independentemente do requerimento das partes, eu posso opor embargo de declaração. Exemplo, professor, decadência.
incompetência absoluta e prescrição. Prescrição é matéria de ordem pública que o juiz pode conhecer de ofício, independente do requerimento das partes, meus caros. Então, eu posso opor embargo de declaração? Posso, mesmo que não tenha suscitado antes. Olha só, nesse caso, os embargos declaratórios não são cabíveis? Claro que são cabíveis, por favor, né? B, não são cabíveis? Claro que são, para por aí. Letra C, são cabíveis, pois a prescrição é matéria sobre a qual o juiz deve se pronunciar de ofício. Exatamente, artigo 1022, inciso 2, tá? Ademais, a mera interposição dos embargos interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação, mas não suspende a eficácia da sentença embargada. Exatamente. Não tem efeito suspensivo, mas tem efeito interruptivo. Artigo 1026, letra C, está totalmente correto. Qual é a da letra D? São cabíveis, pois a prescrição é matéria sobre a qual o juiz deve se pronunciar de ofício. Ademais, a mera interposição dos embargos suspende nada, interrompe. Qual é a diferença? Interrupção, prazo para e recomeça do zero. Letra C, então a resposta é da 14ª. 15ª, em determinado caso, após a interposição de recurso especial e a apresentação das contrarrazões, os autos foram conclusos ao presidente do tribunal recorrido, que negou o seguimento ao recurso sob o fundamento de ele ter sido interposto contra acórdão que estava em conformidade com o entendimento do STJ, exarado no regime de recursos repetitivos. Opa! O relator, de forma monocrática, negou o seguimento ao recurso. O relator, de forma monocrática. Meus caros, não sei quem assistiu nossas aulas. Agora é plano de emergencial aqui, né, para a prova. Seguinte, foca comigo. Se eu estou falando de tribunal, se eu estou falando de decisão monocrática, o tribunal é composto por várias pessoas. Se eu não concordo com a decisão de um, eu quero que os outros analisem, eu quero que o colegiado analise. Só que é dentro do tribunal. Então, contra a decisão monocrática do relator, que negou o segmento ao recurso, eu vou interpor agravo interno. Regrinha. Se eu estou falando de recurso dentro de um tribunal, contra a decisão monocrática de relator, pronto. Porque aí o colegiado que decide. Não perde tempo com isso, tá certo? Artigo 1021. Artigo 1021. Agravo interno. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta o único recurso cabível. Agravo interno. Tranquilo isso? Beleza, vamos para a próxima. 16ª. Marli propôs ação contra uma loja de eletrodomésticos na cidade onde reside. Na petição inicial, pediu a indenização por danos materiais causados pela explosão do equipamento adquirido na loja. A loja de eletrodomésticos apresentou contestação e a ação foi julgada procedente pelo juiz. Na sentença publicada, o juiz condenou a loja à indenização por R$10 mil a serem pagas em 8 parcelas de R$1.000. Peraí, 8 vezes 1.000, 8 mil. O juiz errou na matemática aí. Bem como omitiu-se em relação ao nome da parte autora. Opa, ele está falando aí erro de cálculo e omissão, ele já está dando a dica. Isso é hipótese de embargos de declaração. Você já está, ó, eu e você na mesma sintonia, exatamente. Diante da situação hipotética, assinale a alternativa correta em relação às possibilidades de correção da sentença. Letra A. O juiz poderá corrigir de ofício a omissão do nome do parte da autora, mas só poderá corrigir o número de parcelas a pedido da parte, não, ele pode corrigir de ofício também, ele percebeu que errou na matemática. Opa, em vez de 8 parcelas de 1.000, 10 de 1.000. Letra A está falsa. B. Para a correção do nome da parte autora, Marli poderá opor embargo de declaração. Mas para corrigir o número de parcelas é necessária a interposição de apelação? Claro que não. Também para a questão de erro de cálculo, por favor. C. Depois de publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la por meio de embargos de declaração? Não. E para corrigir erro material ou erro de cálculo de ofício a requerimento da parte. Cuidado com esse apenas, tá? Esse só aqui. Letra D, o juiz pode corrigir de ofício ao requerimento da parte, tanto a omissão do nome da autora, quanto o número de parcelas. Perfeito. Letra D responde satisfatoriamente. Dá uma olhadinha mais uma vez no artigo 494. 16ª, D de dado. 17ª. João Alberto ajuizou e perdeu parcialmente a ação contra Maria Eduarda. Ele apelou, perfeito, e a seu recurso, olha, é mesmo, apela e a seu recurso Maria Eduarda adere.
interpõe recurso adesivo cabível. Opa, recurso adesivo. Adesivo significa dizer que se João Alberto desistir do recurso dele, Maria Eduarda também não vai ter o recurso dela analisado. Por quê? Porque é um recurso adesivo. Lembra mais uma vez, falou de recurso adesivo, o artigo é o 997, tá? Distribuídos os apelos ao segundo grau, João Alberto desiste do seu recurso, sem que Maria Eduarda seja ouvida. Essa desistência é possível? É, artigo 997, parágrafo 2º. O recurso adesivo segue a sorte do principal. Se o principal, o cara desistiu, o recurso adesivo não será analisado. Letra A, é possível, pois o recurso adesivo é subordinado ao recurso independente. E a desistência deste não depende da anuência do recorrente adesivo, que não terá seu recurso conhecido. Já resolvemos uma outra questão sobre recurso adesivo, fica ligado no 997. 17ª, A, de aprovação. 18ª, João propôs uma demanda pelo procedimento comum e o juiz determinou sua emenda. Beleza, opa! Emenda a petição inicial, prazo de 15 dias. O que é que acontece se o autor não emendar? O juiz indeferirá a petição inicial. Pode recorrer? Pode. Qual é o recurso? Apelação, porque foi uma sentença sem resolução de mérito. Cumprida tal ordem, o juiz analisou o pedido de tutela provisória. Ah, não, ele cumpriu, ó. Cumprida tal ordem, o juiz analisou o pedido de tutela provisória formulado por João. Indeferiu a tutela provisória. Que tipo de decisão é essa? Decisão interlocutória. Se é decisão interlocutória, qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento. Ato contínuo citou o réu que apresentou contestação. Após, ambos os litigantes, por se tratar de matéria de fato, protestaram pela produção de prova oral. Na fase de saneamento, o juiz indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem conhecimento do mérito, alegando que João carecia do interesse processual. Diante dos fatos expostos, é certo afirmar que, letra A, o juiz errou, uma vez que a inépcia da petição inicial só pode ocorrer antes da apresentação da contestação? Não, pode ser antes ou depois, o juiz analisa quando for. Tá certo? Letra A, falsa. B, João poderá propor agravo de instrumento contra a decisão que julgou inepta a petição inicial, não. Contra a decisão que indeferiu a tutela provisória. Se a petição inicial foi inepta, é sentença sem resolução de mérito, então não é agravo de instrumento, é apelação, por favor. Letra C, o recurso manejado eventualmente por João contra a decisão que indeferiu a tutela provisória tem como regra a aplicação do efeito suspensivo. Qual é o recurso contra a tutela provisória? Contra essa decisão, agravo de instrumento. Agravo de instrumento tem regra efeito suspensivo? Não. Qual é o único recurso que tem regra efeito suspensivo? Apelação, letra C está falsa. Só sobra a letra D. Optando João por fazer o recurso contra a decisão do indeferimento da petição inicial, que recurso é esse? Apelação. Se o processo estiver em condições de pronto julgamento, o tribunal poderá de imediato analisar o mérito da questão. Exatamente, é a chamada teoria da causa madura. Dá uma olhadinha lá no artigo 1013, parágrafo 3º. Artigo 1013, parágrafo 3º. Letra D é a resposta correta. 19ª. Patrícia ajuizou ação indenizatória contra a União. Sem examinar a prova produzida nem apreciar nenhum dos fundamentos deduzidos na contestação, o juiz pronunciou de ofício a prescrição. De ofício a prescrição, extinguindo o processo por meio de sentença, contra a qual não foi interposto nenhum recurso no prazo legal. Prescrição é sentença com ou sem resolução de mérito? Sentença com resolução de mérito. Se o juiz reconhece a prescrição, pelas regras do CPC, ele deve primeiramente dar oportunidade às partes para se manifestarem acerca da prescrição, tá certo? Aí depois é que ele sentencia, tudo bem? Nesse caso, a sentença importou em resolução de mérito, fazendo coisa julgada formal, mas não material, amigo. Se a sentença com resolução de mérito é coisa julgada formal, é material. Essa parte final da letra A torna o item A falso. B, importou em resolução de mérito, fazendo coisa julgada material. Perfeito. Letra B está corretíssima. O erro da letra C é que diz que não é resolução de mérito. É resolução de mérito. Dá uma olhadinha lá no 487, principalmente o inciso 2, tá? 20ª questão. O juiz proferirá a sentença com o julgamento do mérito, aí você lembra do 487. Vamos lá. Homologar a desistência. Não, desistência é sem resolução do mérito. O autor desiste do processo, mas não significa que ele desistiu, que ele renunciou ao direito. Desistência não é com, é sem resolução de mérito. Reconhecer a existência de coisa julgada ou litispendência. Coisa julgada ou litispendência não é com julgamento do mérito.
O processo fica parado por mais de um ano por negligência das partes? Não, é com o julgamento do mérito. E letra D, homologar renúncia à pretensão formulada na reconvenção. Dá uma olhadinha no inciso 3. Renúncia é diferente de desistência. A renúncia, ele renuncia ao direito. Então, está resolvendo o problema? Tá. É como se o autor dissesse, não, o réu tem razão. Pronto. É como se fosse um reconhecimento do direito do réu. Cuidado com isso. Tá certo? 487, inciso 3, a linha C. Tá certo? Por isso que a resposta da 20ª é a D de dado. Muito bem. Vamos para a 21ª. Deixa eu ver aqui. Alguém sabe as respostas da 1, 2, 3? Magna, infelizmente eu não tenho como voltar, mas depois o pessoal te passa, tá certo? Infelizmente não tenho como voltar agora. A imagem está ruim. Rapaz, ajeita aí, a imagem está ruim, rapaz. Pelo amor de Deus, deixa o pessoal ver minha beleza aí numa boa. Tá não? Ih, rapaz, pegou mal. Travou, não sei dizer se travou, vamos lá. Guarulhos, São Paulo, bom dia, Iraílson, show de bola. Olha aí, a Lucineide, mudei a segunda face para trabalho, beleza, não vai se arrepender não, contigo você não se arrepende não. É isso aí, eles passam o gabarito no fim, obrigado Valéria, exatamente, eu não tenho como voltar. Eu estou nos últimos 15, 20 minutos, que a gente começou 8h10, então, infelizmente depois pega aí com os colegas, tá certo Magna? Valéria, obrigado. Pessoal, nenhuma dúvida, nada. Gostei da dica do Arley aqui, ó. Falou de relator, decisão monocrática, agravo interno. Relator, decisão monocrática, agravo interno. Volta para as questões. 21ª. Nos termos... Prof, pelo que percebi, processo civil é só recursos. Calma, Arley. Vamos aqui. Dá uma dica, pessoal. Os dois assuntos mais cobrados em processo civil. Recursos. Por isso que eu tinha dito 2 semanas atrás para você não estar. Execução. A execução a gente ainda não falou. É a última encontro do próximo sábado. Então você não pode perder estas 2 últimas aulas. Acho que são os assuntos que mais caem. Os assuntos que mais caem. Eu fiz essa análise. Depois disso é que entra nas outras questões. Como, por exemplo, procedimentos especiais, procedimento comum, competência, partes. Fica ligado, tá? Então esses 2 assuntos são essenciais. Magna, obrigado. Só me desculpe realmente não poder voltar atrás, mas vamos em frente, 21ª. Nos termos do artigo 495 do CPC, ele já está dizendo qual é o artigo, né? A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão da prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Professor, o que é isso? É uma garantia. A sentença judicial é uma garantia que você tem. Olha, é uma garantia de que ele tem que me pagar, que ele tem que me entregar coisa, que ele tem que fazer ou deixar de fazer tal coisa. É uma garantia. Sobre o tema, assinale a alternativa correta, que está tudo no artigo 495. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante a apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário, mediante ordem judicial ou declaração expressa do juiz. Espera aí. Cópia da sentença perante o cartório judiciário? Não, cuidado com isso daí, tá certo? Precisa dessa ordem? Precisa da declaração expressa do juiz? Não, a sentença por si só já tem força de lei, tá certo? Apesar de não ser lei, já tem aqui a fé pública, ok? Não precisa dessa ordem judicial. B, a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro. Obviamente, você vai lá e registra a hipoteca para fazer valer a ordem de preferência, tá? Senão, você tem a garantia de que vai receber, mas se tiver outros credores, você não tem a prioridade. Cuidado com isso, tá certo? Letra B. Muita gente esquece da hipoteca judiciária, mas dá uma olhadinha no 495. E aqui é o 495, parágrafo 4º, letra B, tá tal e qual a letra da lei. Qual é o erro da letra C? No prazo de até 10 dias da data de realização da hipoteca, a parte informará ao juízo da causa, que determinará a intimação da outra parte. Não, peraí, tem que registrar, para com isso. E D, a decisão produz a hipoteca judiciária, salvo se a condenação for genérica ou se impugnado por recurso. Não, tem nada disso não, tá? Então, letra B é a única que está de acordo com o artigo 495, mais precisamente o parágrafo 4º do artigo 495. 22ª. José, hipossuficiente econômico assistido pela Defensoria Pública, ajuizou a ação de cobrança em face de Fábio e requereu na petição inicial a gratuidade de justiça. O requerimento, no entanto, foi indeferido,
tendo o juiz determinado o recolhimento das custas. Opa, no momento que o juiz indefere o pedido de gratuidade, isso é um tipo de decisão. Eu estou decidindo que o autor não faz jus à gratuidade da justiça. O autor vai gostar? Claro. Que tipo de decisão foi essa? Foi uma sentença? Não, porque o processo continua. É uma decisão interlocutória. Contra a decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça, caberá agravo de instrumento. Agravo de instrumento. E nesse caso, para recorrer, eu preciso recolher custas? Não, eu só vou recolher custas se o agravo de instrumento também for improvido. Tá certo? Então, fica suspenso aí o pagamento das custas, até ser decidido se ele tem realmente ou não direito à gratuidade, ok? Considerando a sistemática estabelecida no CPC, contra a referida decisão, cabe, aí você já sabe, agravo de instrumento, letra A está falsa, letra B, agravo de instrumento. Sendo necessário recolher as respectivas custas, acabei de dizer que não precisa recolher até o agravo de instrumento ser decidido. Não é reclamação, só sobra a letra D. Agravo de instrumento, beleza, não sendo necessário recolher as respectivas custas até a decisão do relator sobre a questão. Essa parte aqui está verdadeira. Mas anota, você sabe onde é que está isso no CPC? Não está lá no artigo 1015 que fala das hipóteses de agravo de instrumento, não. Essa regrinha está aqui, ó, anota. Artigo 101, parágrafo 1º. Ele juntou recursos, 1000 artigos depois, 900 artigos depois, com o artigo 101. Tranquilo? Beleza? Então você pega o 1015, junto com o 101, parágrafo 1º, da letra D de dado. 23ª. Carlos da Silva propôs ação de indenização por danos morais e materiais em face de Rolando Gomes, que teria colidido na traseira de seu veículo, ocasionando avarias no bem e lesões corporais no autor. A ação tramitou no juizado cível e foi julgada procedente para condenar o réu no ressarcimento dos danos materiais, mas foram afastados os danos morais. A decisão foi confirmada pela turma recursal, mas Carlos da Silva pretende insistir no recebimento da indenização pelos danos morais. Beleza, ele quer recorrer da decisão da turma recursal que não deu a ele danos morais. Qual é o recurso cabível? A gente já resolveu uma questão sobre isso. Súmula 640 do STF. Contra acórdão de turma recursal cabe o quê? Recurso extraordinário. Então sobe da turma recursal direto para o STF. Súmula 640. Nem perde tempo, ó. Carlos poderá interpor recurso especial? Não, só extraordinário. É possível a interposição de recurso extraordinário? Letra B responde. C. A decisão proferida no colégio recursal é sempre recorrível? Claro que não. E a única medida processual são os embargos de declaração? Claro que não. Além dos embargos, eu tenho a possibilidade do recurso extraordinário. 23ª questão. B de bola, súmula 640 do STF, mais 203 da STJ. Nem perde tempo. 24ª. O juiz, na fase de saneamento e organização de um processo, no qual figuram 3 empresas particulares, uma no polo ativo e as outras 2 no polo passivo, ou seja, litisconsórcio passivo, reconhece a ilegitimidade passiva de uma destas, que tenha sido arguída em defesa e determina o prosseguimento do feito apenas em relação à ré que permaneceu no processo, ou seja, ele ajuizou a ação no litisconsórcio passivo, e aí o juiz disse, não, dessas 2 empresas réis, apenas um fica, a outra tem ilegitimidade passiva. Que tipo de decisão é essa? Decisão interlocutória. Qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento. Quando falar de litisconsórcio, pessoal, tá certo? Dá uma olhadinha lá no artigo 1015, inciso 7 do CPC. E conformado com a referida decisão judicial, pode o autor interpor agravo de instrumento. Qual é o prazo? 15 dias, pessoal. 15 dias, tá certo? Letra A já responde. Não é 30 dias porque a autora, ela está sozinha, ela não está em litisconsórcio. Os processos, se forem eletrônicos, não contem prazo em dobro para os litisconsortes. Nós já falamos sobre isso na primeira aula, resolvemos várias questões sobre o artigo 229, tá certo? Então o resto está tudo errado, só sobra a letra A. Olha como o conhecimento vai ficando mais fácil, né? Vamos juntando os artigos que nós trabalhamos antes com agora, tudo vai se encaixando. É isso que eu acho lindo em constitucional, em processo civil, tudo se encaixa. Maria Eduarda comprou da Mix Construções Limitadas um apartamento com previsão de entrega em junho de 2016. Contudo, após 12 meses de atraso na entrega do imóvel, Maria Eduarda ingressou em juízo em face de Mix Construções Limitada, com o objetivo de assegurar o pagamento de lucros cessantes, enquanto a ré não promovesse a entrega do imóvel residencial. Contudo, o juízo indeferiu o pedido de tutela provisória e deu prosseguimento no processo. Ou melhor,
você já sabe. Se deu prosseguimento no processo, se decidiu alguma coisa antes, é uma decisão interlocutória. Agravo de instrumento no prazo de 15 dias. E se é tutela provisória, agravo de instrumento. A gente já sabe disso. Tudo no artigo 1015. Com base na situação narrada, assinar a opção correta. O advogado de Maria deverá interpor recurso. Vai, bonitão, interpor recurso de apelação para dizer que tu comprou tua OAB? Pode não, pessoal, por favor. Tá certo? Agravo de instrumento. Embaixo de declaração, não, agravo de instrumento, por favor, letra C, nem perde tempo. Esse tipo de questão, que é fácil, você não pode se dar o luxo de errar. Me desculpe, mas essa é a verdade. Dói de ouvir, mas é a verdade. Questão fácil, você não pode se dar o luxo de errar, a não ser aqui no treino. 26ª. Em um processo, requereu-se a concessão de tutela antecipada, que foi indeferida pelo juiz de primeiro grau. A parte lesada fez o recurso cabível contra tal decisão. Qual é o agravo de instrumento, e requereu tutela antecipada recursal, que também foi indeferida pelo relator. Contra essa última decisão, falou de relator, decisão monocrática de relator em tribunal, qual é o recurso cabível? Vai, Arley, estou te escutando daqui, você botou no chat. O relator decidiu monocraticamente algo. Qual é o recurso cabível lá no tribunal contra a decisão monocrática? Agravo interno. Desculpa, eu estou gritando, né? É só para chamar a atenção. Agravo interno. Nem perde tempo. Letra A. A parte sucumbente poderá manejar o recurso de agravo interno. Perfeito. Artigo 1021. Artigo 1021. B. Não cabe qualquer recurso, por favor, né? Poderá fazer uso, pedir de reconsideração? Claro que não. Agravo de instrumento de novo? Não, por favor. Agravo interno. Cuidado, cuidado. 27ª. Proposta demanda em que o autor vise apenas a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, o réu, depois de citado, ofertou contestação, em que suscitou, entre outras matérias defensivas, a ocorrência da prescrição, a fulminar o próprio direito subjetivo afirmado na inicial prescrição, sentença com resolução de mérito. Na sequência, o juiz proferiu sentença e que reconheceu a prescrição. Decisão esta que a falta de interposição de qualquer recurso transitou em julgado. O autor, pouco tempo depois, intentou demanda em que formulou o pedido principal. Se é com resolução de mérito, meu amigo, isso daí é sentença com resolução de mérito. Reconhecimento da prescrição, coisa julgada, material. Pode interpor ação rescisória só nas hipóteses do artigo 966. Então, se ele formulou nova demanda, o juiz vai dizer o quê? Já tem coisa julgada. Esta nova demanda será com reconhecimento da coisa julgada, sentença sem resolução do mérito. Então, o juiz da causa deve julgar extinto processo sem resolução do mérito, haja visto o óbice da coisa julgada material. Perfeito. Letra A já responde. B, conhecer do mérito do processo? Não, já teve coisa julgada material. Letra C, mesmo erro. Letra D, julgar o extinto processo sem resolução do mérito, haja visto o óbice da litispendência? Não. Coisa julgada. O erro está aqui, né? Então, 27ª, A de aprovação. 28ª, João ajuizou uma ação indenizatória por danos materiais e morais na primeira vara civil da comarca X, em face da financeira 0, visando obter uma indenização de R$25 mil por danos materiais e R$20 mil por danos morais. Ainda na fase ordinatória, o juiz julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Na fase ordenatória, o juiz julgou que decisão é essa? Decisão interlocutória. Na fase decisória, ao fim da instrução, o juiz julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano material, condenando a empresa 0 a pagar importância de R$15 mil, devidamente atualizado e com juros legais. João, inconformado, interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma das duas decisões. Pessoal, preste atenção. O juiz, anteriormente, no curso do processo, proferiu uma decisão interlocutória, dizendo que ele não tinha direito aos danos morais. É uma decisão interlocutória de mérito. É uma decisão interlocutória de mérito. Cabe agravo de instrumento. Se é uma decisão interlocutória de mérito, se ele não interpõe um agravo de instrumento, isso daqui transita em julgado, faz coisa julgada material. Então, ele não pode recorrer depois na apelação. Vai ter o quê? Preclusão. Vai ter preclusão. Ele não pode recorrer da questão dos danos materiais depois, dos danos morais depois. Porque houve a preclusão. Sentença, decisão interlocutória de mérito, pessoal. Com base na situação apresentada, pode-se afirmar que o recurso de apelação é inadequado para reexaminar a decisão que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Perfeito. Por se tratar de decisão que comporta agravo de instrumento e sofre o efeito da preclusão. Perfeito. Pessoal, dá uma olhadinha, tá certo? No artigo 1009, parágrafo
primeiro fala exatamente isso. Se você tinha uma decisão interlocutória de mérito que sofreria os efeitos da preclusão, você não pode esperar até o momento da apelação. Você tem que interpor logo de cara o agravo de instrumento. Porque senão, no momento da apelação, você não vai poder recorrer sobre aquela decisão. Não foi o caso. Letra A já está correta. A B, é adequado? Não é adequado. B e D estão erradas. Letra C, inadequado para a decisão que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano material? Não. É o contrário, por dano moral. Portanto, apenas a alternativa A, mais uma vez, responde a 28ª. 29ª. Acolhendo o pedido de ressarcimento de danos materiais e reparatório de danos morais, em razão de lesões incapacitantes sofridas pelo autor em acidente de trânsito provocado por culpa do demandado, o juiz, em tópico autônomo da sentença, deferiu a tutela antecipada requerida na petição inicial, para determinar ao réu que imediatamente arcasse com pensionamento mensal em favor do reclamante. O que é que eu vinha falando? Tutela provisória, tutela provisória, tutela provisória. Agravo de instrumento. Porque normalmente isso é uma decisão interlocutória. Só que a questão deixou uma pegadinha que se você ler rápido demais, você passa batido. A decisão sobre a tutela provisória foi na sentença. Se é na sentença, cabe apelação. Cuidado. Esse capítulo do ato decisório é impugnável em apelação, perfeito. Muita gente marcaria a letra B. Ah, é porque a tutela provisória agravo de instrumento. Mas, amigão, foi na sentença. Contra a sentença, cabe apelação, ok? 29ª, quarta questão seguida, a letra A. Viu? É importante você estar preparado? Cuidado com o seu emocional. Vamos para a 30ª. Luiz ingressou com uma demanda contra Natanael, sendo que a sentença determinou a parcial procedência desse pedido. Sentença. Nesse momento, o advogado de Luiz acaba de ser intimado da sentença. Diante dessa situação, assinale a alternativa correta. A letra A. Caberá recurso de agravo de instrumento? Para por aí. Sentença. Apelação. B. O advogado de Luiz poderá orientá-lo a não recorrer nesse momento, alertando-lhe da possibilidade de fazer uma apelação adesiva, que terá total independência. Não. Pelo amor de Deus. Advogado de Luiz aí, péssimo advogado. C. Antes de interpor recurso de apelação, como condição de admissibilidade desse recurso, Luiz deverá pré-questionar os fatos por meio de embargo de declaração. Amigão, pré-questionamento é para recurso extraordinário, não é para apelação. Por favor, para com isso. Só nos sobra a letra D, já vou marcando como correta. O recurso a ser manejado por Luiz, caso pretenda ter total independência de julgamento, é o de apelação, cujo juízo de admissibilidade deve ser feito pelo tribunal. Perfeito. Está tudo de acordo com o artigo 1009 do CPC. Então a gente finaliza aqui várias questões sobre sentença, ação rescisória, coisa julgada e principalmente recursos. Meus caros, antes de me despedir, passar então para a próxima disciplina. Deixa eu ver se teve alguma dúvida. O Arley relatou agravo interno. Perfeito. Estamos atentos. Perfeito, Laerton. Bacana. Bom dia, Eunice. Vamos lá, Lena Araújo. Professor, em uma cobrança por parte do autor contra a construtora por não cumprir o acordo, cabe ação de execução de título extrajudicial e para a defesa cabe embargo ou execução? Como é que foi feito este acordo? Este acordo está assinado por duas testemunhas. Se estiver assinado por duas testemunhas, vale como título executivo extrajudicial. E você pode dar ensejo a uma ação de execução. Ou então você vai pedir a reparação. Numa ação de execução, a defesa se chama embargos à execução. Bacana, show de bola. Então, quando você fala em acordo, me diz como é que foi feito esse acordo, tá? Para eu saber se vale realmente como título executivo extrajudicial ou não. Mas o seu pensamento está correto, Lena. É só esses detalhes técnicos, bacana? Então é isso aí, pessoal. Dá um abraço pro Arley, pro Laerte, para Socorro, pro Armando, pra Maicon, pro Eunice, pra Galego, pra Valéria, para todo mundo que me acompanhou até agora. Próxima aula é execução, próximo sábado você não pode perder, por favor. E a gente vai falar também de alguns procedimentos especiais. Um grande abraço, bons estudos e até sábado que vem.